A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Mais uma vez eu venho aqui, né, para a gente continuar com as nossas resenhas, né? Às vezes semanais, às vezes mensais, de acordo com a vontade do Senhor na nossa vida. É com muito aquecimento no coração que eu queria compartilhar uma palavra bem rápida contigo. Vamos ver se a gente consegue transmitir esse recado do Senhor de uma forma bem breve. Eu queria falar contigo nessa noite sobre confiar em dias difíceis. Confiar quando tudo é improvável, confiar quando tudo está acontecendo de uma forma abrupta na nossa vida, quando nós estamos perdendo tudo. Muitas vezes, quando somos acometidos por enfermidade, e muitas vezes, quando aquilo que desejamos com muita intensidade não conseguimos alcançar. Mas que nós possamos nessa noite confiar no Senhor. Eu queria compartilhar no livro do salmista, né, um livro de Salmos, né, mas uma palavra do salmista, de Davi, que ele diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião e não pode ser abalado, mas permanece para sempre. E eu queria fazer uma conjuntura, né, com o patriarca Moisés, né, que dentro das suas necessidades e dentro das suas limitações, foi um homem que depositou verdadeiramente toda a sua confiança no Senhor. E eu queria te persuadir, né? Não eu persuadir, mas eu pediria agora o Espírito Santo para persuadir e para injetar dentro de você uma unção de confiabilidade no Senhor. A palavra de Deus ela é bem exata, né? E ela é bem direta. O salmista é bem direto. E ele fala que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião e não podem ser abalados, mas permanece para sempre. E não foi diferente com Moisés. Por mais que Moisés não pôde entrar na terra prometida, mas o seu legado, ele permaneceu para sempre por causa das suas atitudes, por causa do seu posicionamento diante do Senhor, por causa da sua ousadia, por causa da sua coragem. Moisés foi um homem que desenvolveu uma vida de intimidade com o Senhor. E vou estar sempre falando nesse pequeno momento, nesse pequeno espaço de tempo. Assim como Moisés desenvolveu uma vida de intimidade com o Senhor, Deus está falando comigo e contigo nessa noite. E nós também devemos desenvolver uma vida de intimidade com Ele, uma vida de busca da palavra de Deus, de busca da unção de Deus, de busca, né, de entendimento da perfeita vontade, da boa vontade do Senhor em nossa vida. O Senhor, nesses últimos dias, Ele está se dizendo, né, vem a mim todo aquele que tem sede de justiça, né? Não é essa justiça que nós temos visto e que a gente acompanha dos nossos meios sociais evangélicos, dos nossos grupos de WhatsApp, né? Como as pessoas têm tido sede de justiça, se envolvendo com a política. É claro que a política, nós como cidadãos temos que dar atenção à política, mas eu quero dizer que você não é um político, você é um cidadão diferenciado. Nós somos um cidadão diferenciado, que para que haja solução na política, o melhor meio, a melhor arma que você tem em mãos é a oração, né? E às vezes, pelo fato da muita intelectualidade adquirida e muito conhecimento adquirido no meio do contexto do mundo, né? E às vezes nós nos vemos inseridos no mundo, mas eu quero te dizer que você não é do mundo. Você está no mundo, você pode até conhecer as características do mundo, mas Deus ele quer que você tenha outras características. Deus quer que você confie nele, né? E a Bíblia ela nos ensina com bastante propriedade que quando nós confiamos nele, o mais ele fará. E uma das armas que você tem potencial em suas mãos é a oração. São armas poderosas do Senhor que podem destruir os sofismas e fortalezas. E você pode conciliar todo sofisma e fortaleza, tudo aquilo que tem afligido, que tem indexado características e ideias que ao invés de estar gerando, né,
transformações benéficas na sua caminhada, na sua vida, está gerando outros tipos de transformações. Moisés foi alguém que tinha uma ideia, que tinha uma cabeça, que tinha valores, mas que no momento que teve um encontro genuíno com o Senhor, na sarça ardente, que o Senhor se revelara a ele, as características antigas dele totalmente foram, exclusas do seu modo de ser, do seu modo de viver. A personalidade de Moisés continuava a mesma, porque ele foi instruído no meio da realeza. Mas aquilo não se levou, à tona no que diz respeito à sua forma de agir e ser. Mas ele procurou ser dentro do chamado, do Senhor na vida dele, do projeto de Deus para a vida dele. E Deus tem projeto na sua vida, assim como Deus tem projeto na minha vida. Mesmo diante desse momento difícil, os projetos do Senhor que Ele tem na sua vida, que Ele tem na minha vida, vão acontecer, meu irmão. Tenha certeza disso. Os projetos que o Senhor tem na nossa vida. E que, diante de todo esse contexto de pandemia, contexto de escassez econômica, contexto de brigas políticas, contexto da insatisfação com o presidente, da insatisfação com o governo, da insatisfação com os políticos, meu irmão, eu quero te falar o seguinte: tudo é permitido pelo Senhor. Toda autoridade, todas as circunstâncias das quais estamos vivenciando estão sendo permitidas pelo Senhor. E a arma poderosa em Deus que você tem e que você pode usar para que o Senhor, dentro da sua autoridade, soberania, fazer algo diferente ou de mudanças diferentes, a arma que você pode usar é rasgar o seu coração e orar de toda a sua alma, de todo o seu ser, de todo o seu intelecto, e se realmente se humilhar aos pés do Senhor, para que o Senhor venha e derrame chuvas seródias sobre a tua terra, sobre o teu derredor, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu contexto de vida, sobre os teus anseios, sobre aquilo que você tem por projeto de vida nessa terra. Mas que os teus projetos de vida nessa terra possam estar conciliados com os projetos do Senhor na sua vida. Se for assim, querido, pode ter certeza, você será como o Monte Sião. Você não será abalado. Você vai balançar, mas você não vai cair. Você vai balançar, mas você não vai ruir. Sabe por quê? Porque você é alguém que confia no projeto e na obra do Senhor na sua vida. Eu quero ser um instrumento de Deus nessa noite para te municiar de um raciocínio, ou não te municiar, mas te incitar a ter um raciocínio das nossas necessidades em buscar o Senhor, de todo o nosso coração. Moisés, fazendo uma tipificação daqueles que confiam no Senhor e da pessoa do patriarca Moisés. Moisés era alguém que tinha intimidade com o Senhor. Moisés era alguém que o Senhor chamava para subir ao Monte Santo. E lá no Monte Santo, Moisés ele entrava na nuvem de glória. E diz a Bíblia, no capítulo 24 de Êxodo, que a nuvem, a glória do Senhor, era como se fosse fogo consumidor, e todos os filhos de Israel ficavam atônitos ao ver. E numa primeira instância era a ideia do Senhor que falar com todos, não só com Moisés, mas eles tinham medo de falar, porque não se achavam em condições para tal papo. Hoje Deus nos dá a benesse, a misericórdia de nós podermos conversar com Ele e falar no nosso quarto fechado, tete a tete, das nossas mazelas, e apresentar a Ele tudo aquilo que tem nos afligido, mas bem como apresentar a Ele, diante do Senhor, diante dele mesmo, como um aroma suave, como um sacrifício agradável.
diante das nossas orações, diante dos nossos jejuns, diante das nossas petições, mas tudo isso, Deus está falando contigo e comigo, que tudo isso, todas as nossas petições, todas as nossas orações devem ser para a glória do Senhor. Tudo que fazemos, tudo que comemos, tudo que bebemos, tudo que todas as nossas ações, todos os nossos atos têm que ser para a glória do Senhor, mesmo nesses dias difíceis. Quando falo isso que tem que ser para a glória do Senhor, eu estou contextualizando o mandamento de Jesus, que nós devemos buscar o reino dos céus e a tua justiça em primeira mão, em primeiro plano, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando nós buscamos o reino, nós fazemos para a glória do Senhor. Quando nós buscamos o reino, estamos buscando o reino, aquilo que fazemos cotidianamente neste mundo em que não nos pertence. Nós fazemos para a glória do Senhor. Estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Aprendemos a intelectualidade desse mundo, mas a nossa intelectualidade é uma intelectualidade muito além da que se estaciona nesse mundo, que é a intelectualidade que vem do céu, que desce do céu para a terra. Nesse contexto de Êxodo, né? E nesse contexto de Moisés ser íntimo do Senhor, subindo ao monte, falando com o Senhor, buscando diretivas do Senhor, ele subia ao monte, a glória do Senhor via, ele quando descia do monte, o rosto dele resplandecia. E Deus, nas suas ordenanças, ele traça com Moisés a instituição de um tabernáculo, porque Deus queria fazer um tabernáculo para que ele pudesse habitar no meio daquele povo. E eu quero te falar que o Senhor, ele é sedento de habitar no nosso meio, mas muitas das vezes nós, como igreja do Senhor, estamos cheios de rúculas, estamos cheios de rugas, estamos cheios de máculas. E as nossas máculas são as nossas ações diante da sociedade, diante das nuvens de testemunhas que estão ao nosso redor. E nós não conseguimos enxergar. Minha oração nessa noite é que o Senhor desvende você que é um servo, você que é uma serva que tem se perdido em falácias, e tem se perdido, se contaminado com aquilo que não edifica a sua vida, que não edifica a sua casa, que não edifica o seu trabalho, que não edifica a sua profissão, que não edifica você como homem de família e mulher de família. E Deus quer te restaurar, assim como Ele quer me restaurar também. Não estou falando que eu sou uma pessoa certa, porque também acredito que tenho tido erros nesses momentos difíceis, que tenho tido falácias também, mas o Senhor, quando Ele fala com o seu servo, quando Ele fala com aquele que se faz oráculo, Ele não só fala, mas Ele exorta, e quer que nós passamos esse tipo de exortação para que o povo do Senhor, a igreja do Senhor, cresça de fé em fé, e que a glória que não é nossa venha se estabelecer de uma forma sobrenatural na nossa vida. Eu quero te falar nessa noite que o Senhor, Ele está te chamando para uma ordem especial. E sabe qual é a ordem? Que você confie nele. Que você confie nele de todo o seu coração, de todo o seu ser, com toda a força da sua alma, para que você se transforme num monte inabalável. Com tudo isso que está acontecendo, com todas essas insatisfações, querido, eu quero te falar uma coisa. Você tem que se fazer homem espiritual. Se você se faz homem natural, você realmente vai se inquietar com a política, você vai se inquietar, né, com a injustiça humana, você vai se inquietar, né, com tudo isso que está acontecendo. Não é que você vai se acomodar com a injustiça humana, mas a arma poderosa no Senhor, a arma poderosa que você tem é no Senhor. A arma poderosa que você tem é você colocar aos pés do Senhor. E o Senhor pelejará por você. O Senhor pelejará por você, querido. Se a gente não tiver essa consciência do ser igreja sem rugas, do ser igreja sem máculas, né? Nós nos perdemos nessa caminhada. E certamente não chegaremos até o fim. Como diz no livro de Apocalipse, ao vencedor, está preparado para o vencedor a coroa, uma coroa maravilhosa, uma coroa de vencedor realmente. E o Senhor, Ele diz para mim e para você: eu quero habitar no meio de vocês. Eu quero habitar no meio de vocês.
Eu quero habitar no meio de uma igreja sem rugas e sem máculas. Uma igreja que despesa toda a confiança nas minhas ações, nos meus projetos, nos meus desígnios, para aqueles que eu tenho chamado para uma grande obra. E você que está me escutando nessa noite, saiba que o Senhor está te chamando para a grande obra, e o Senhor já tem te chamado para a grande obra. É só você olhar para o seu passado. Aqueles que chegaram com um amor estupendo diante do Senhor, que hoje estão sendo devorados pelo contexto mundano, pela intelectualidade humana, e aqueles que estão frios diante das tentações do mundo, que tem vos tirado da presença do Senhor. E eu te falo e te fomento para buscar o Senhor a tempo e fora de tempo. Que o Senhor possa te abençoar de uma forma grandiosa, meu querido, nesta noite. Que o Senhor possa resplandecer a sua luz sobre o teu rosto. Que o Senhor possa te dar muita paz nesse momento para pensar, para meditar nesta palavra. E eu deixo essa palavra com você, que diz lá no livro de Êxodo, no capítulo 25, na ordenância de Deus a Moisés, na revelação de Deus a Moisés, na instituição do tabernáculo. E Deus ele fala com muita propriedade, né, dos filhos de Israel trazerem ofertas de ouro, de prata, de bronze, de estofa azul, de púrpura, de carmesim, de linho, de pelos de cabra, pele de carneiro, né, e toda uma ornamentação para que pudesse fazer um tabernáculo, né, um tabernáculo audacioso em que o próprio Deus pudesse habitar no meio deles. Deus quer que você seja, né, ataviado de tudo isso, de ouro, de prata. Eu estou aqui me referindo a uma tipificação de como deve ser o nosso caráter. O nosso caráter deve ser, né, paralelo em termos de valiosidade à prata, ao ouro, à púrpura, ao linho fino. O nosso tabernáculo tem que estar constituído do mais puro sentimento de amor e de confiabilidade ao Senhor. E sendo assim, o Senhor ele vai habitar no meio de nós com uma essência, né, especial, que é a essência do Espírito Santo. E verdadeiramente o Espírito Santo vai falar através de você. Quando você estiver ataviado verdadeiramente desse ouro, dessa prata, desse bronze, desse estofa azul, dessa púrpura, do carmesim, do linho fino, de pelos de cabra e tudo por aí vai. E se o teu tabernáculo estiver construído com esses elementos, mas eu digo isso tipificando a elementos espirituais que viabilizem a ação e a presença do Espírito Santo na sua vida, fazendo proezas em você, através de você, por você, para abençoar outros, para abençoar aquele que está ao seu redor, para que a nuvem de testemunha que te veja a glória do Senhor como fogo que queima os corações. Esse é o meu desejo sobre a tua vida. Esse é o meu desejo sobre a nossa caminhada. Esse é o meu desejo sobre o meu ministério. Eu não gosto muito de falar, mas temos ministério. Fomos, né, consagrados ao ministério. Se somos consagrados ao ministério. E eu estou esperando no Senhor a oportunidade ímpar que o Senhor vai me dar. E não vou me cansar de esperar, porque eu espero no Senhor, né? Espero no Senhor e eles alcançam. Esperei com paciência no Senhor e Ele atendeu ao meu clamor. Isso aconteça contigo, espere com paciência, confie, Ele vai atender o teu clamor, Ele vai entender a tua petição, Ele vai te alcançar com grandiosidade, com maravilhosa luz. Esperar no Senhor é ter a certeza de que o Senhor vai restabelecer ou vai estabelecer a sua grandeza, aonde você colocar os seus pés, onde você colocar as suas mãos. E tudo baseado, e tudo paralelo à vontade do Senhor, com a vontade do seu coração. E quando nós confiamos no Senhor, não tem muita diferença da nossa vontade com a vontade do Senhor, não, porque prevalece a vontade do Senhor. E ela sempre vai estar conciliando
com a vontade do nosso coração, porque nós nos transformamos numa nova criatura, numa criatura que se acostuma a entrar na nuvem de glória. Nós nos transformamos numa criatura que estabelece uma intimidade com Deus vivo. Nós nos transformamos numa criatura que tem acesso, né, ao trono da graça na pessoa de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, de uma forma sobrenatural. Que o Senhor derrame sobre ti bênçãos e mais bênçãos de entendimento, bênçãos e mais bênçãos de discernimento dessa mensagem, dessa palavra da qual está sendo ministrada sobre a tua vida e sobre a minha vida também. Eu queria orar por você. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha estabelecer o santuário, teu santuário, sobre as nossas vidas, Senhor. A tua palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. Vem e derrama sobre nós do teu Espírito. Venha e derrama sobre nós do teu Santo Espírito, sobre a vida daqueles que têm, por algum motivo, por algum nível de intelectualidade, Senhor Deus, humana, da qual se deixaram levar pelas circunstâncias humanas. Muitas vezes, Senhor Deus, se distanciando da tua boa, da tua perfeita, da tua agradável vontade. Muitas das vezes se rebelando sobre a sua autoridade, sobre as suas diretivas, sobre a tua lei. Diante de tudo que está acontecendo, principalmente aqui no nosso país, nós temos visto muita gente boa, muita gente do Senhor, que tem se deixado levar pela política, ao invés de estar orando por esses homens que fazem política, para que eles sejam, os homens que fazem política são os profissionais da política. Nós somos povo, nós somos cidadãos, devemos até nos ater à política, mas não devemos ser instrumentos da política, e devemos colocar como instrumento para que haja uma reviravolta nessa política, uma oração ímpar ao Senhor, para que o Senhor venha sobre esta nação e seja o ordenador de toda a política, que seja o ordenador de toda a autoridade, que seja o ordenador de todas as circunstâncias que tem nos afligido, Senhor. Por isso, Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, dos teus servos, das tuas servas, pessoas queridas, que tenho visto que têm se perdido em falácias, sendo até mesmo essas falácias de intelectualidade, mas nós sabemos que toda intelectualidade humana para o Senhor não é nada. Que aqui o sábio para o Senhor, aquele que se faz sábio para o Senhor, não é nada. Que a sabedoria plena é aquela que vem do trono da tua glória, é aquela que vem do teu coração, Senhor. Queremos nós ter a tua sabedoria, a sabedoria que vem do trono da tua graça, do que tem a sabedoria do mundo, por mais que nós tenhamos aprendido a sabedoria do mundo, mas que essa sabedoria do mundo não venha sobrepor a nossa caminhada, a nossa intelectualidade, mas que a nossa intelectualidade venha estar submissa à ação do teu Santo Espírito, e que todo pensamento que possa estar nos desviando dos teus caminhos sejam levados cativos em Cristo Jesus. Que o Senhor possa, Deus, orientar os teus filhos e servos que nessa noite está nos escutando, que está recebendo essa palavra, que está recebendo essa oração, que o Senhor venha derramar uma unção de confiabilidade em todo o tempo no Senhor, que eles possam confiar na palavra que vem da sua boca, e que eles possam ser cheios de rios de água viva, que eles possam se submeterem a beber desses rios e se encherem de água viva que jorrem de dentro para fora de cada um desses filhos, que venham se submeter à tua autoridade, à tua ordenança, Senhor. É o que eu te peço, desde já te agradeço pela vitória que todos hão de alcançar no Senhor. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. O Senhor te abençoe, querido. Um forte abraço. Que o Senhor te abençoe de uma forma sobrenatural. Amém.